econômico e democrático. Se fosse esperto, ele diria de que a solução é diplomática. Abrido aquela... Início de um sonho. Lula testa ambição e influência global na cúpula da ONU em Nova York. Deu tudo errado. Discurso de Lula na ONU é ignorado por boa parte da imprensa internacional. Lula sonhava em sair grandioso da reunião da ONU esse ano, preparou um discurso forte que protege as minorias, a democracia e o meio ambiente. Mas a realidade bateu mais forte que a cachaça que ele tomou antes de passar vergonha mundialmente. Mencionou a pandemia. Com a tragédia da Covid-19, fomos capazes de nos unir em torno de um tratado sobre pandemias na Organização Mundial da Saúde. Mas quem lembra ele agradecendo que esse vírus foi criado? Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus. Teve a cara de pau de falar de problemas climáticos, sendo que o Brasil passa por sua pior queimada dos últimos 17 anos. Quem estava no poder há 17 anos? Pois é, coincidência ou incompetência? Ou talvez hipocrisia mesmo. Incêndios florestais se alastraram pelo país e já devoraram 5 milhões de hectares apenas no mês de agosto. O meu governo não terceiriza a responsabilidade e nem abdica da sua soberania. Inclusive se reuniu neste último dia 23 para fazer lobby em favor à exploração de petróleo. Lula tem reunião fora da agenda com Shell. Encontro gera mal-estar. Disse que o Brasil teve uma década perdida desde 2014. Quem era presidente em 2014 e que realizou a proeza de trazer a maior recessão que o Brasil já teve? Pois é. Na América Latina, vive-se desde 2014 uma segunda década perdida. O crescimento médio da região nesse período foi de apenas 0,9%, metade do verificado na década perdida de 1980. Mas a vergonha foi tanta que cortaram o microfone dele e o deixaram falando sozinho para o mundo inteiro ver. Não está representado de forma condizente com o seu atual peso político, econômico e democrático. I thank the President of the Federative Republic of Brazil, Nem os militantes vestidos de jornalistas conseguiram passar pano pro ladrão. Terminar pelo menos a sua frase, ou não, é isso mesmo, tem que cortar o microfone que nem nos debates que a gente faz aqui dos candidatos à prefeitura, hein? Não, é isso mesmo, né? Ele sabia que tinha um tempo de 5 minutos, precisava ter se ajustado a esse tempo, né? O problema é que foi muito constrangedor esse primeiro evento com a participação do Lula, um evento que ocorre ali às margens da Assembleia Geral das Nações Unidas, que o início está marcado para essa terça-feira, né? E esse evento do qual o Lula participou, a Cúpula do Futuro, ele foi anunciado como um grande marco na história da ONU, né? Só que virou um fiasco mesmo, porque a presença do Lula, por exemplo, foi eclipsada pela ausência dos líderes das grandes potências, as potências mais ricas do mundo. Hoje, na ONU, o presidente da Ucrânia, Zelensky, fez duras críticas ao Brasil e China. Questionou o verdadeiro interesse em acabar com a guerra e foi bem direto ao dizer: vocês não vão impulsionar o seu poder às custas da Ucrânia.
criticou os planos para acabar com a guerra, pois deixam de lado os interesses e o sofrimento do povo ucraniano. Chinese-Brazilian duo tries to grow into a choir of voices, with someone in Europe, with someone in Africa saying something alternative to a full and just peace. The question arises, what is the true interest? Everyone must understand you will not boost your power at Ukraine's expense. And the world has already been through colonial wars and conspiracies of great powers at the expense of those who are smaller. Every country, including China, Brazil, European nations, African nations, Middle East, all understand why this must remain in the past. And Ukrainians will never accept why anyone in the world believes that such a brutal colonial past, which suits no one today, can be imposed on Ukraine now instead of a normal, peaceful life. I want peace for my people, real peace and just peace. And I'm asking for your support from all nations of the world. We do not divide the world. I ask the same of you, do not divide the world. Be united. Lula não deixou barato e conseguiu dobrar a aposta na vergonha mundial. Ele tem que ser contra a ocupação territorial, é obrigação dele. O que ele não está conseguindo fazer é a paz. E o que nós estamos propondo não é fazer a paz por eles. O que nós estamos chamando a atenção para que eles levem em consideração que somente a paz vai garantir que a Ucrânia sobrevive enquanto país soberano e a Rússia sobrevive. É isso que nós estamos falando. Eles não precisam aceitar a proposta da China e do Brasil porque não tem proposta. Tem uma tese de que é importante começar a conversar. E eu vou dizer para você mais, ele, se fosse esperto, ele diria de que a solução é diplomática, não é militar. E isso depende de capacidade de sentar e conversar. Ouvir o contrário e tentar chegar no acordo, sabe, para que o povo ucraniano tenha sossego na vida. É isso. Lula é a maior vergonha que o Brasil tem diante do mundo, pede paz a um país que foi invadido, como se fosse culpa da Ucrânia a violência que sofre. O que ele quer que a Ucrânia faça para ter paz? Permita que a Rússia tome o país para ter paz? Lula calado é um poeta. Significativo. Afinal de contas, nós temos o presidente da Ucrânia mencionando o Brasil e a China pelo nome, criticando a proposta dos dois países num discurso na Assembleia Geral da ONU. Para finalizar, vamos ver a nova ministra não oficial, a marmita de bandido. Esbanja! Claro que a deslumbrada não poderia deixar de se enfiar onde não é chamada, e foi para Nova York gastar nosso dinheiro e, como sempre, passar vergonha. Para começar, o ladrão quer esconder quanto de dinheiro do nosso bolso está sendo gasto em luxos e viagens da esbanja. Mas essa gastadeira de dinheiro público, além de ser uma inútil, dá discurso sem nem saber o português básico. Um caminho tinha abrido aquela...